Muito bom dia, 22 de abril, voltando do feriado de Tiradentes, onde as bolsas nos Estados Unidos ontem subiram enquanto aqui estava fechada. Falando lá nos Estados Unidos, hoje começa a cúpula do clima de 2 dias online, que terá a participação também do presidente Bolsonaro, e o Joe Biden ele quer reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Isso deve colocar pressão também nos países emergentes para que siga essa medida. Também, como toda quinta-feira por lá tem pedidos de auxílio-desemprego, e na Europa tem a decisão da política monetária do Banco Central, do ECB, Banco Central Europeu. Basicamente, ele não deve mudar nada a taxa de juros como já é esperado, e a presidente dele, o Christine Lagarde, ela deve manter o poder de compra, manter o quantitative easing, não o poder de compra, perdão, manter o montante de compra de ativos por lá que ela vem comprando. Ela manteve a promessa também de comprar mais no segundo trimestre ativos financeiros, manter, injetar liquidez nos países europeus do que no primeiro trimestre. Porém, agora em abril teve um vencimento muito grande de títulos por lá. Portanto, o resultado ele foi marginalmente menor. Mesmo comprando mais, teve muito vencimento agora em abril. Portanto, o resultado net, líquido, marginal, ele foi menor de qualquer maneira. E começou a sair em alguns jornais, Financial Times, por exemplo, que a Itália deve anunciar na semana que vem um pacote de 221 bilhões de euros para recuperação da economia. E falando um pouquinho aqui do Brasil, hoje dia 22, como eu venho falando, o dia que deve ser aprovado, o dia final que deve ser aprovado o orçamento, depois dos reajustes que tiveram, que eu já falei aqui nos vídeos na segunda e na terça-feira, é bem provável que esse orçamento seja aprovado mesmo com um ou dois vetos, mas o mais importante é que ele deve ser aprovado. Como? Vamos lá. Para que pudesse ser encaixado os programas de saúde, aquele BEM e o PRONAMP, o BEM é aquele que dá flexibilidade para redução de jornada, de trabalho e de salários, e o PRONAMP é para pequenas empresas, ele foi colocado fora da meta do déficit primário do Brasil. Como? Ele teve que ser aprovado e foi sancionado ontem pelo presidente Bolsonaro um PLN, um projeto de lei nacional, em que ele permite que esses cortes de despesas ele seja feito por crédito extraordinário e não por lei. Então isso flexibiliza esses gastos para que ele não seja incluído na meta de déficit primário, que desse ano é 247 bilhões de reais, e com isso o governo tem mais manejo desses gastos. Antes entraria no déficit, ele poderia quebrar o teto de gastos e incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Agora, com essa flexibilização, ele consegue jogar esses gastos para fora do teto de gastos, para fora da meta do déficit primário, e assim consegue gastar mais, manter esses gastos adicionais que está estimado na casa de 125 bilhões de reais de gastos adicionais. Veja, tudo isso foi feito para que fosse mantida as emendas parlamentares. Se os parlamentares tivessem aceitado diminuir esse montante de emendas adicionais para levar para seus redutos, basicamente para obras, nada desse imbróglio todo teria acontecido. E o que aconteceu no meio desse imbróglio? Desvalorização do real frente ao dólar, juros futuro que subiu e aumenta risco brasileiro como um todo. Portanto, eu bato nessa tecla. O que a gente tem é que, depois de flertar com o abismo, mais uma vez, como é muito normal no Brasil, a gente achar um mecanismo de pressionar para que a gente consiga diminuir o tamanho do gasto brasileiro, que ele é muito grande. Um ótimo dia a todos, uma boa volta de feriado, e qualquer dúvida me coloco à inteira disposição. Um forte abraço.